Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre uma alegria renovada esse nosso encontro semanal. E lembramos a orientação da espiritualidade sobre a importância de estarmos reunidos com a família para esses momentos de oração, para esses momentos de reflexões em torno do Evangelho de Jesus. É um momento em que renovamos as nossas forças, o alimento do Espírito, que nos dá sustentação para o cotidiano, que nem sempre é tão fácil. Então, vamos lembrar que podemos e devemos colocar a água para que ela seja fluidificada, porque com certeza os guias espirituais se aproximam. E a gente sabe que a nossa casa se ilumina e essa luz se expande na vizinhança. Então, não nos esqueçamos também que se não tivermos companhia, façamos sozinhos, com a espiritualidade que estará com certeza ao nosso lado. Vamos fazer a nossa prece, elevar nossos corações e a nossa mente a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Senhor Jesus, acolhei os nossos corações em prece, desejosos de compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, de vivenciá-los. Fortalece-nos, portanto, para que tenhamos a coragem, a perseverança de lutarmos para essa vivência que nos fará vencer as nossas más inclinações. Que a vossa bênção de infinito amor e bondade envolva todos nós, agora e sempre. Que assim seja. A nossa leitura, como tem sido das vezes anteriores, será do nosso livro Via de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos os que são atormentados por acusações, arrastando o companheiro às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos que batem à porta da desilusão, da desgraça, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos
confundindo o próximo e precipitando o companheiro em zonas perturbadoras de caminhos evolutivos. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. O Evangelho será ainda sobre o 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. São os itens 18 e 19. Os espíritos falam, orientam, que quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, Jesus não está se referindo a todos os que sofrem, ao sofrimento em geral. Como assim, né? Mas eles dizem o seguinte, sofrer todo mundo sofre, até mesmo o que está ali no trono ou quem está na miséria sofre, mas poucos são aqueles que sofrem bem. Como seria isso? Seria aquele sofrimento, aquela aflição que se vive, mas sem desespero, sem revolta, sem omissão diante da vida, mas enfrentam com a fé, com a coragem e com a resignação. É aquele entendimento que a doutrina espírita nos faz entender. Se estamos em sofrimento, em aflições, e não encontramos a causa na vida presente, tenhamos a certeza de que as causas estão nas vidas anteriores. Mas há pessoas que são tão revoltadas que dizem, mas eu não me lembro. Eu era uma outra pessoa, hoje eu sou outra pessoa e o que existe de concreto é o hoje. Eu quero exatamente tirar essa aflição, tirar esse sofrimento da minha vida. É exatamente aquela visão de que a vida é única. Ou seja, a vida é única, né? As existências é que são várias. Então, a pessoa entende que só existe uma vez, só se vive uma vez aqui no plano terreno, e que não quer sofrer, não quer aquela aflição, ela quer ser feliz. Então, é um entendimento exatamente de quem não teve ainda a oportunidade de estudar a doutrina, nem mesmo o entendimento maior sobre o Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele não promete tirar as aflições da nossa vida. Ele diz, inclusive, que são bem-aventurados os aflitos. E ele diz isso exatamente porque quem está passando pelas aflições está tendo a oportunidade de corrigir os seus erros do passado e se reequilibrar. Então, o sofrer bem que os espíritos dizem é exatamente esse enfrentamento da situação, mas com a fé verdadeira de que vai passar, de que acredita nos desígnios do Pai e enfrenta as dificuldades com coragem, com perseverança, né, com confiança. E ele lembra as palavras de Jesus quando disse: o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, o peso das nossas aflições é equivalente às nossas condições, às nossas forças. E a recompensa, logicamente, será compatível com a nossa vivência, com a nossa coragem de suportar aquelas aflições. Porque se aquela aflição se torna uma penúria, a gente lamenta, se revolta, essa recompensa não será
equivalente àquele fardo, né, que nós tivemos que carregar pela vida. E ele diz que no final, quem bem suportar as aflições poderá dizer: bem-aventurados, eu sou bem-aventurados os aflitos, porque eu consegui dar o meu testemunho de fé, meu testemunho de resignação, de aceitação e de coragem. E assim vou desfrutar das benesses da espiritualidade, as benesses do reino do Pai. Então fica muito claro a importância de nós termos esse entendimento com relação às aflições, que é realmente difícil, né? Não é tão fácil assim. Quando há aqueles dias em que o fardo, a gente sente que parece que estamos carregando o mundo nas costas, é complicado. Nós somos humanos, somos imperfeitos. Mas não devemos nos esquecer esses ensinamentos de Jesus, né? Jesus, inclusive, ele fala num determinado momento que aquele que quiser ser o seu servidor, que tome a sua cruz e ele diz: toma a sua cruz e siga-me. Porque às vezes a gente quer seguir a Jesus para se sentir aliviado, livre, libertos das nossas aflições. Mas ele diz: não, siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Segui-lo em seus ensinamentos, segui-los pela vivência, né, desses ensinamentos. Porque é a forma de termos as nossas dores aliviadas e sanadas também. E prosseguindo, nós vamos encontrar no item 19, Santo Agostinho, ele falando sobre o mal e o remédio. Então, ele vai exatamente começar colocando um questionamento. Ele pergunta se a Terra é por acaso um lugar de alegrias, só um lugar de delícias, né? Ele pergunta, porque mostrando assim, não pode a pessoa desejar que não haja aflições, se a destinação da Terra é exatamente uma destinação de expiação e de provas. Aí ele faz essa pergunta e ele prossegue dizendo que o que poderia representar uma vida de sofrimento diante do horizonte de glória que nos aguarda, que aguarda para todo aquele que passar pelas suas dificuldades, pelas suas aflições, mas com uma conduta, né, de fé, uma conduta de compaixão e de misericórdia. Ele disse que não representa nada. Então, a fé é colocada por Santo Agostinho como sendo um remédio para o mal. O mal que abrange aflições, dor, sofrimento, todas essas ocorrências que nos conduzem a um padecimento, a um sofrimento. E os espíritos, de forma geral, eles dizem que a fé é o combustível da nossa vida. A fé nos dá coragem para o enfrentamento da vida, né? Para o enfrentamento das dificuldades. É a fé que nos impulsiona a continuar lutando, continuar na busca do crescimento, na busca da superação. Mas não aquela fé cega que nos leva a uma acomodação. Acreditar por acreditar. Não. A fé é uma convicção.
Porque se eu acredito, eu posso também desacreditar um dia. A fé é uma convicção. Eu tenho uma convicção da existência de um ser superior, Deus, da sua misericórdia, da sua bondade e justiça. Eu tenho convicção de que sou um espírito imortal, que existe uma vida futura, que as minhas dores e sofrimentos resultam das minhas atitudes equivocadas durante toda a existência, toda a minha existência, não só da presente, mas das vivências que já tive no pretérito. Então, isso é aquela fé que Kardec fala. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer momento da existência humana. Então, os espíritos falam, reforçam essa necessidade de buscarmos a construção da fé, mostrando que ela tem até um efeito imunológico. Como assim? Porque a fé ajuda a criatura humana a se prevenir contra as farpas da inveja, contra a agressão da leviandade, as paixões desconcertantes, as adversidades, sem nos deixar envolver pelo sentimento de revide e de vingança. E esta fé, ela vai ser demonstrada através das nossas ações, das nossas atitudes, como nos portamos. Porque a fé nos leva a ter uma conduta serena, perseverante, otimista. É exatamente a demonstração daquela convicção que temos com relação à vontade de Deus, à existência de Deus. Não vamos mergulhar na revolta, no desespero, querer desistir da batalha, não. A fé nos deixa nesse fortalecimento interior. É uma fé de convicção. E ela pode ser construída, ela é construída ao longo da nossa vida, é construída, é fortalecida. E para que isso aconteça, é muito importante que a gente tenha a capacidade de avaliar, de analisar as nossas ações, as nossas reações, que a gente possa ter esse autoconhecimento para até entender a nós mesmos e, sobretudo, essa fé que nos impulsiona a vivência do bem, esse bem que a gente pode e deve fazer ao nosso próximo. Então, meus amigos, meus irmãos, são reflexões oportunas, porque estamos num momento difícil a toda a humanidade, em que pela dor e o sofrimento estamos nos voltando para Deus, porque entendemos, passamos a compreender que existe um ser supremo que coordena, que comanda tudo, e a gente está se voltando exatamente para Deus por essas dificuldades que estamos passando, né? O medo, a insegurança, nos levando ao desespero, nos levando a momentos tão negativos, né? De revolta, de querer culpar uns aos outros pelo que está acontecendo. E precisamos de colocar Jesus em nossos corações, em nossas mentes, colocar Jesus, sobretudo, no momento das nossas decisões, no momento das nossas iniciativas, para que a gente haja com lucidez e discernimento. Vamos então nos preparar para a prece final.
Pedimos para que Jesus nos abençoe e suas bênçãos recaiam sobre todos nós que nesse momento, estamos unidos em uma só vibração. E que essa energia envolva a todos nós, nos fortalecendo, dissolvendo os miasmas que por acaso estejam em nós. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade, Senhor, se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo, do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Encerramos o nosso Evangelho no Lar de hoje, na certeza de que estaremos de volta com todos vocês no próximo domingo. Muita paz e muita luz.